comigo assim, com muita convicção. Eu sou a geração eleita. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou uma nação santa. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Amém? Continuando a leitura, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por esta rica oportunidade de estar na tua presença. Pai, a tua palavra já foi revelada a nós. Meu Deus, nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente nesta noite, para que juntos nós possamos compreender as verdades do reino, para que juntos nós possamos compreender a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é que liberta o homem. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, fale os nossos corações, Pai, que possamos sair daqui nesta noite renovados, que possamos sair daqui nesta noite transformados pelo poder que há na tua palavra. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Quem esteve conosco aqui no domingo passado, lembra que nós começamos a falar um pouco sobre 1 Pedro. Amém? Amém. E nós vimos que quem escreveu a carta de Pedro foi o próprio Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Nós falamos também aqui que no tempo em que ele escreveu essa carta para as igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, havia um tempo de muita perseguição sobre a igreja. A igreja do Senhor, ela estava sendo perseguida de uma forma muito cruel. Cristãos eram mortos, cristãos eram ali abusados, cristãos eram ali colocados à prova mesmo. Então a carta de 1 Pedro, se você for ler ela toda, você vai ver que 1 Pedro vai falar do sofrimento do povo de Deus. Vai falar que o povo de Deus ele sofreu, ele padeceu, mas ele perseverou na fé. Ele permaneceu, continuou crendo no Senhor Jesus. Eles continuaram crendo na palavra do Senhor. E o texto que nós lemos hoje, 1 Pedro, capítulo número 2, verso 9, diz que nós somos uma geração eleita. Amém? Guarde isso no seu coração. Você é a geração, você faz parte da geração eleita, da geração daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram retirados das trevas e tragos para a luz, daqueles que foram transformados pelo Evangelho e que são hoje usados pelo Senhor para alcançar as nações. Amém? Então eu e você precisamos carregar essa verdade no nosso coração. Nós somos a geração eleita do Senhor. Ser a geração eleita é você entender que uma geração eleita é aquela que se posiciona contra o pecado. Amém? Uma geração eleita, ela se posiciona contra o pecado. Ela entende que ela é cidadão do céu. Ela entende que a cidadania dela não é terrena, mas é celestial. Ela entende que ela está nessa terra por uma passagem, por um tempo, mas que a glória que ela deve dar é para o Senhor dos Exércitos. Amém? Então nós somos a geração eleita. O plano de Deus para o homem sempre foi de relacionamento. Abra sua Bíblia, Êxodo 19, do 5 ao 6. O plano de Deus para o homem sempre foi relacionamento. Quem encontrar pode ler, por favor. Êxodo 19, versículos 5 e 6. O plano de Deus para o homem sempre foi relacionamento. Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvideste a voz e guardaste o meu coração com então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a
Estas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Olha isso. O que o Senhor está falando ali para o povo de Israel é o seguinte: olha, toda a terra é minha, mas vocês são propriedade exclusiva minha. Deus está dizendo para o povo: olha, toda a terra é minha, mas se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, vocês serão minha propriedade particular. Ou seja, serão um tesouro do Senhor, pessoas que foram compradas por um alto preço. E aí eu e você precisamos entender que muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós pelo fato de nós não nos posicionarmos como uma geração eleita. Às vezes nós não recebemos a bênção que Deus tem para nós, ou não vivemos os planos e os sonhos que Deus tem para nós, porque nós nos portamos como escravos. Nós ficamos como aquele povo que foi liberto da escravidão, mas queria voltar para o Egito. Quem se lembra dessa passagem? Deus usou Moisés para libertar o povo do cativeiro, para libertar o povo da escravidão, e no caminho o povo indo para Canaã, o povo livre, eles queriam voltar ao passado, eles queriam voltar para a escravidão. E aí eu e você, como geração eleita, precisamos entender que o Senhor nos lavou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos separou para que nós prossigamos, para que nós venhamos dar passos de fé, entendendo que nós somos e fazemos parte da geração eleita do Senhor, entendendo que nós fazemos parte de uma geração que vai povoar o céu. Amém? Você faz parte dessa geração. Aleluia. A geração que vai povoar o céu, a geração que estará com Jesus, a geração que viverá a eternidade com o Pai. Então nós precisamos nos posicionar como uma geração eleita, entender que nós somos filhos de Deus. Porque quando você se posiciona, nada mais te paralisa. Quando você se posicionar como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como alguém que recebeu um encargo do Senhor, nada vai te paralisar. A dificuldade pode vir, a situação adversa pode vir sobre a sua vida, as lutas podem vir, mas você continua caminhando rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse é o nosso alvo, Cristo Jesus. Então, como uma geração eleita, nós precisamos nos posicionar como uma geração eleita e entender que o plano de Deus para o homem sempre foi relacionamento. Só que nesse texto que o Vitor Hugo leu para nós, ele fala de um se. Tem um se diligentemente ou se ouvirmos atentamente a voz do Senhor. Olha aí na sua Bíblia, no início do versículo 5. Tem uma parte aí que diz: se ouvirmos atentamente a sua voz. Ou seja, eu só vou ser uma geração eleita do Senhor, eu só vou viver o que Deus tem para a minha vida se eu ouvir atentamente a voz do Senhor. Por isso o plano de Deus foi relacionamento. Foi assim com Adão, quando ele estava no Éden. O Senhor falava com Adão, o Senhor se relacionava com Adão, e não é diferente conosco. O Senhor é um Deus de relacionamento. Ele quer falar conosco, Ele quer nos ouvir, Ele quer se relacionar conosco como um pai fala com um filho. E aí nós precisamos ter esse entendimento que Ele está conosco em todos os lugares. Em todos os momentos da nossa vida nós podemos clamar por Ele, buscar por Ele, que Ele está atento ao nosso clamor. As mãos dele estão estendidas sobre as nossas vidas. Amém? Uma das características de uma geração eleita é que ela se posiciona contra o pecado. Para que eu venha ser verdadeiramente essa geração eleita, 1 Pedro 2,9 diz: eu preciso me posicionar contra o pecado. Eu preciso me posicionar em favor do Evangelho. Eu preciso entender que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso entender que o sangue de Jesus, ele me purifica de todo o pecado. Eu preciso entender que ser um cristão verdadeiro é andar na contramão do mundo. Muitas pessoas vão olhar para a sua caminhada, vão olhar para a sua vida e não vão entender. E o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho, ele é transformação. E nós precisamos ter esse entendimento. Como uma geração eleita, nós precisamos ser e fazer a diferença nessa terra. Amém? Você foi chamado por Deus para ser e fazer a diferença nesta terra. Aonde o Senhor tem te colocado, na sua casa, no seu trabalho, Deus está te levantando como uma coluna. Deus está te levantando como alguém diferenciado, alguém que vive pelos princípios da palavra, alguém que zela pelos princípios bíblicos, alguém que se posiciona pela verdade, alguém que luta pela verdade para que
que a verdade do reino seja estabelecida nas outras vidas. Amém? Quem aqui está disposto a ser uma geração eleita? Amém. Amém? Então nós precisamos crer e guardar essa palavra. E ele diz também: somos uma geração eleita e um sacerdócio real. Os cristãos são transformados pelo Senhor e recebem capacidade para liderar e governar. Quando a Bíblia fala de sacerdócio real, ela está falando de uma posição de liderança. Deus te chamou para que você seja um líder na sua geração, para que você se posicione e entenda que o governo Ele colocou sobre as suas vidas. Ele colocou sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, para que você entenda que o Senhor te transformou de dentro para fora. Quando o Senhor Ele nos transforma, Ele espera de nós uma resposta. Quando o Senhor tocou ali em Isaías, através do anjo, Ele toca ali no lábio de Isaías, o Senhor esperava uma resposta de Isaías. E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Eu e você precisamos estar dispostos a dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu sou a geração eleita deste tempo. Eu sou a geração que não se conforma com este mundo, que não aceita as práticas erradas deste mundo. Eu sou a geração que se posiciona a partir da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade que ilumina os meus passos. É isso que eu e você precisamos entender e nos posicionar. Entender que o Senhor nos transformou, não só para ficarmos aqui dentro do templo, não só para servirmos ao Senhor na nossa casa, mas para nós servirmos de testemunho para as outras pessoas que estão ao nosso redor, para que a nossa vida possa glorificar o nome do Senhor, para que através da nossa vida outras pessoas se acheguem ao Senhor. Então, ser um sacerdócio real é você entender que você foi transformado pelo Senhor e recebeu uma capacidade de liderança e de governo sobre a sua vida. Amém. Fazemos parte dos sacerdotes do Rei para exaltá-lo. Nós fazemos parte dos sacerdotes do Rei para exaltá-lo. O nosso Senhor é o nosso Rei e nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E nós precisamos dar a glória para Ele, exaltá-lo acima de todas as coisas. Pedro, através da sua palavra aqui, ele está nos lembrando da nossa identidade. O cristão, o filho de Deus, ele sempre precisa se lembrar da sua identidade. Essa é a sua identidade. Se você puder na sua casa, leia novamente esse versículo, anote esse versículo em um lugar que você possa ver, onde ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que as estatísticas dizem que você é. Você não é aquilo que a sociedade diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Glória a Deus. Amém? E a Bíblia ela está dizendo para mim e para você que nós somos uma geração eleita. Uma geração que foi comprada por um alto preço. E ser uma geração eleita não é pelo meu mérito e nem pelo seu mérito, são pelos méritos de Cristo. Amém? Toda glória precisa ser dada ao Senhor. Nós fomos eleitos, nós somos escolhidos pelo Senhor, não porque nós somos bons. O povo de Israel, quando o Senhor separou aquele povo, Ele disse para ele: olha, eu estou separando vocês não porque vocês são mais numerosos, não porque vocês são melhores, mas porque o meu amor alcançou vocês. Então o amor de Deus é que nos alcançou, a misericórdia dEle, a graça dEle, e através dessa graça, através dessa misericórdia, é que eu e você estamos aqui hoje. Amém? Então Pedro ele está nos lembrando da nossa identidade. Você precisa se lembrar da sua identidade. Quando o dia mal vier, lembre-se da sua identidade em Cristo. Lembre-se que você foi comprado por um alto preço. Lembre-se que você é filho de Deus Altíssimo. Quando a dificuldade bater na sua porta, quando a luta vier, porque ela vai vir, lembre-se quem você é em Deus. Lembre-se o que a Bíblia diz ao seu respeito. Porque quando você traz à memória a palavra de Deus, quando você busca a palavra de Deus para a sua vida, ela é transformada. A palavra de Deus ela produz transformação na nossa vida. Amém? Então nós precisamos agir como um sacerdócio real. E ele diz também que nós somos uma nação santa. Abra sua Bíblia. 1 Pedro 1, do 13 ao 25.
Nós somos uma nação santa. 1 Pedro 1, do 13 ao 25, ele vai falar da santidade na vida. Quem encontrar pode ler, por favor. Pedro 1, do 13 ao 25. Portanto, fingindo um jogo dos vossos inimigos, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo amar ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sempre de novo gerados, não de sementes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Nesse trecho, o apóstolo Pedro está falando sobre a santidade. No versículo 14 ele diz: como filhos obedientes ao Senhor, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente. Ou seja, antes de servir ao Senhor, nós vivíamos de acordo com a nossa carne, nós vivíamos de acordo com o curso deste mundo. E aí ele está dizendo: agora que vocês são filhos da luz, agora que vocês foram resgatados, agora que vocês têm uma nova vida, uma nova identidade, não vivam como filho obedientes, ou melhor, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente. Ele está dizendo para mim e para você: olha, agora você precisa viver em santidade. Agora você precisa vencer o pecado todos os dias. Você precisa lutar contra a sua carne. Você precisa lutar contra os seus desejos. Você precisa lutar contra o seu eu. A nossa maior luta não é contra Satanás, porque ele já foi vencido na cruz. A nossa maior luta é contra a nossa carne. A nossa maior luta é contra nós mesmos. E como filhos obedientes do Senhor, nós precisamos lutar todos os dias para que nós venhamos viver essa santidade, para que a nação seja santa. E eu e você precisamos entender que para que a nação seja santa, primeiramente eu e você precisamos ser santos. Amém? Para que as outras pessoas sejam santas, primeiramente eu preciso ser santo. E ser santo não é você ser perfeito. Ser santo é você lutar contra o pecado. Ser santo é você lutar contra o curso deste mundo. É você andar na contramão do mundo. A palavra santo, ela quer dizer separado.
alguém que foi separado pelo Senhor, alguém que é separado das coisas deste mundo. Para que a nação seja santa, primeiramente eu preciso ser santo. Não exija das pessoas o que você não faz. Amém? Nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós não fazemos. Eu e você não podemos exigir do outro, das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, aquilo que talvez nem nós estamos fazendo. Ou seja, a mudança precisa acontecer primeiramente em quem? Em nós. Primeiramente a mudança ela acontece em nós, depois nas outras pessoas. O que nós podemos fazer pelos outros é orar, é interceder, é pagar o preço pela vida das pessoas. Mas a mudança primeiro, ela precisa acontecer em nós. Ser uma nação santa fala sobre sermos separados como instrumentos de Deus. Então, para ser uma nação santa, eu preciso entender que eu sou separado como instrumento de Deus. A minha vida ela precisa ser diferenciada. As minhas atitudes precisam ser diferentes. As palavras que saem da minha boca precisam ser diferentes. Precisam ser palavras que glorifiquem ao nome do Senhor. E no versículo de número 15, a Bíblia diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então o nosso Deus, Ele é santo e Ele exige de nós santidade. É um atributo de Deus a santidade e Ele comunica esse atributo conosco. Ele permite que nós venhamos ter essa santidade também, não da forma que Ele tem, porque a santidade dEle está acima daquilo que nós podemos compreender, mas eu e você precisamos lutar para que nós venhamos ter santidade na nossa vida todos os dias. A luta do cristão contra o pecado, ela é todos os dias. Amém? O pecado todos os dias ele vai bater na sua porta, ele vai te tentar, ele vai te oferecer, Satanás, ele vai te oferecer pratos, vai te oferecer ali situações que aparentemente são boas. Você vai olhar no primeiro momento, aparentemente vai ser algo bom, vai ser algo prazeroso, mas eu quero dizer para você, o pecado, ele é uma alegria que vem momentânea. Ela vai passar, mas a alegria que Deus te dá, a alegria que o Evangelho te proporciona, ela é eterna. Amém? Aquilo que Deus te oferece é bom, aquilo que o Senhor coloca sobre a sua vida, a Bíblia diz que a bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que Deus te dá não acrescenta dor. Agora, aquilo que Satanás te oferece, aquilo que Satanás te dá, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. No primeiro momento pode trazer uma certa alegria, uma momentânea alegria ou uma falsa alegria, mas no decorrer do tempo ele vai te cobrar esse preço. Ele vai cobrar o preço. E o preço do pecado ele é alto. E a Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos, nós também colheremos. Então eu e você precisamos ter esse entendimento. Aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Nós vamos colher no nosso futuro. Então nós precisamos plantar coisas boas para que nós venhamos colher coisas boas. Amém? Através da sua santidade, você apresenta Deus ao mundo. Amém? Através da sua vida, através da sua santidade, você apresenta Deus para as outras pessoas. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para o seu procedimento e vão querer ser parecidas com Cristo. Vão querer buscar ter essa essência, vão glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração, que através da nossa santidade, outras pessoas vão glorificar o nome do Senhor. A santidade, ela é um bem, ela vai fazer bem para você e vai fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor. Porque elas vão glorificar o Senhor e elas vão também buscar o Senhor para que Ele seja o Senhor e Salvador da vida delas. Amém? E o texto diz também para nós que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deuteronômio 7, verso 6. Quem encontrar pode ler, por favor. Propriedade exclusiva de Deus. Deuteronômio 7, 6. Porque o povo santo é
és o Senhor, tu és Deus, o Senhor, tu és Deus, te escolheu, para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Então, entre todos os povos que existem na terra, o Senhor escolheu um povo. O Senhor separou esse povo para que esse povo seja santo, para que esse povo seja a sua propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que você é propriedade exclusiva de Deus? É algo tremendo, é algo maravilhoso nós entendemos isso no nosso coração. Porque nós entendemos que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós, um Pai que também nos corrige. Porque nós não podemos só querer o amor de Deus, mas nós também queremos a correção. Porque o Pai que ama o Filho, Ele corrige. Então a correção do Senhor sobre as nossas vidas é bênção para nós. O não de Deus para a nossa vida também é bênção. É necessário nós entendermos isso. Então nós precisamos entender que a nossa vida por completa, ela pertence ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, um povo escolhido por Ele, um povo separado por Ele para pregar o Evangelho para toda criatura, para levar o Evangelho às pessoas, para evangelizar as nações, para pregar a palavra do Senhor através da palavra, através das atitudes, através do bom testemunho. Então nós precisamos entender que ser propriedade exclusiva de Deus é você fazer parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus, você tem um propósito, você tem uma missão específica aqui na terra, você tem um chamado que é designado para a sua vida. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para fazer, eu não posso fazer. Somente você pode fazer. Somente você pode fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Então eu e você precisamos entender que a nossa vida por completo pertence ao Senhor. Não é só uma parte que é do Senhor, é a nossa vida no todo. A nossa vida no total, na totalidade, ela pertence ao Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, tudo que façais, façais para a glória do Senhor. Então eu e você precisamos fazer tudo para a glória do Senhor. Em tudo que você for fazer, você vai se alimentar, dar glória ao Senhor, agradeça a Ele pelo pão de cada dia. Você recebeu uma porta de emprego, agradeça ao Senhor porque foi Ele. Você está recebendo recursos financeiros, está recebendo a bênção do Senhor. O Senhor está te guardando, o Senhor está te sustentando. Agradeça. Então, em tudo, nós precisamos glorificar ao nome do Senhor. E o texto continua dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está a nossa tarefa. Eu disse até aqui que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Então nós somos chamados pelo Senhor para proclamar o Evangelho. Amém? Você não é uma geração eleita, você não é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus à toa. Você é tudo isso para proclamar as virtudes do reino de Deus, para proclamar o reino de Deus às nações, para levar o Evangelho às outras pessoas, para proclamar as boas novas, para orar pelos enfermos e eles serem curados em nome de Jesus. Amém? Para orar pelas pessoas, para que elas sejam transformadas, para transformar o ambiente a qual Deus tem te inserido. Deus tem nos chamado para isso. Deus tem nos chamado para ser bênção onde Ele tem nos colocado. Eu e você precisamos entender que nós somos agentes de milagres, agentes de transformação. Aonde o Senhor tem te colocado, seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho, seja na sua escola, onde o Senhor tem te levado, Ele não está te levando nos lugares à toa. Deus está te colocando em lugares estratégicos para que você entenda que a sua identidade está nele e que através do nome dele você irá alcançar pessoas para a glória dele. Amém? Através do Evangelho, não é pelo muito falar, é pelo viver, é pelas suas atitudes, é por aquilo que você faz. Então as suas atitudes são a sua maior pregação. Então nós precisamos entender que nós somos tudo isso para que nós venhamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas, do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Amém? Ele nos tirou do mundo, nos
tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a luz. Você ser um cristão não quer dizer que você não vai pecar mais, mas quer dizer que agora você tem a capacidade dada pelo Senhor para dizer não ao pecado. Enquanto nós estávamos no mundo, enquanto não conhecíamos a Cristo, nós éramos escravos do pecado. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós fazíamos aquilo que agradava a nossa carne, aquilo que agradava ao diabo. Agora que você é um filho de Deus, agora que você é um servo do Senhor, agora que você sabe que você é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, você tem a capacidade dada por Deus para dizer não ao pecado. Para quando Satanás vier trazendo os pratos, trazendo as bandejas para a sua vida, você dizer não, o propósito que Deus tem para a minha vida é maior. Você olhar para aquela situação e dizer não, a glória que Deus tem sobre a minha vida é muito maior. Foi falado aqui no início do culto sobre a glória de Deus. A glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus é algo de mais precioso que nós temos nessa vida. Então não brinque com o pecado, não brinque com este mundo, porque o mundo ele jaz no maligno. As coisas que existem neste mundo, infelizmente, vêm para tirar a nossa paz, para tirar aquilo que Deus deu para nós. Nós precisamos nos focar na palavra, entender que nós fomos chamados pelo Senhor para ser a diferença na terra. Nós fomos chamados pelo Senhor para ser a diferença na terra, para agir de misericórdia para com as pessoas, para agir de bondade para com as pessoas, porque o mundo hoje carece disso. No mundo hoje, infelizmente, não tem muita bondade. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E hoje nós vemos isso, pessoas que às vezes não se preocupam umas com as outras, pessoas que às vezes estão olhando somente para o seu umbigo, somente olhando para a sua vida, pessoas que não estão preocupadas com o próximo, com o vizinho, pessoas que não estão se preocupando. Isso é o cumprimento da profecia, porque a Bíblia diz que o mundo, o amor de muito, no fim dos tempos, ele se esfriaria. Mas eu e você somos a geração eleita e vamos fazer a diferença. Amém? Nós vamos fazer a diferença nessa terra. Nós vamos amar as pessoas, nós vamos interceder pelas pessoas, nós vamos em nome de Jesus Cristo pregar o Evangelho, nós vamos em nome de Jesus Cristo orar e as pessoas serão curadas para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo nós vamos agir de misericórdia para com as pessoas. Porque se você olhar para a vida de Jesus, ele fazia isso. O seu ministério terreno também tinha essas coisas de errado, essas coisas ruins que existem hoje. E aí Jesus ele procurava estar com aquelas pessoas que a sociedade rejeitava. Ele procurava ali sentar com os pecadores. Para quê? Para dar direito à vida eterna àquelas pessoas. Então Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo, e nós como discípulos dele, nós precisamos também levar o Evangelho para as pessoas, porque quando você leva o Evangelho para a pessoa, você está dando a ela o direito à vida eterna. Amém? Você está pregando o Evangelho para as pessoas. Então nós somos chamados pelo Senhor, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar o Evangelho do Reino. Amém? Para cumprir o ide de Jesus. Ele disse para os discípulos: portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho do Reino, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu e você precisamos fazer isso, levar o Evangelho adiante, viver o Evangelho, para que outras pessoas sejam edificadas, para que outras pessoas sejam transformadas. Versículo 10, 1 Pedro 2,10, continua dizendo assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Então, antes de conhecer ao Senhor, nós não éramos povo. Antes vocês nem eram povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então agora nós alcançamos a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não éramos para estar aqui hoje. Se fosse olhar para a nossa vida, para o nosso pecado, para os nossos erros, nós não estaríamos aqui. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pregando o Evangelho do Reino.
Estarmos aqui junto como uma família de Deus, se fortalecendo uns aos outros, para que quando nós sairmos para fora, nós venhamos proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Então, antes nós não éramos povos, agora nós somos povo de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Nós somos filhos da luz. Fomos transformados para que pudéssemos proclamar o Evangelho do Reino às pessoas. Então a transformação que Deus operou na sua vida hoje não é só para você. A transformação que Deus fez na sua vida é para que através da sua vida você possa levar o Evangelho a outras pessoas. Para que através da sua vida o reino de Deus alcance outras pessoas. A graça de Deus nos trouxe para a luz, para que pudéssemos ser instrumentos de transformação. A graça de Deus nos trouxe para a luz, para que pudéssemos ser instrumentos de transformação. Então, quando você ganha uma pessoa para Jesus, quando você abençoa a vida de alguém, quando você ajuda alguém de alguma forma, de alguma maneira, você precisa entender que você é apenas um instrumento. Você é apenas alguém que está sendo usado pelo Senhor, mas toda a glória e toda a honra pertence a Ele. Amém? A glória não é nossa. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória ela é do Senhor. Nós somos apenas vasos na mão do Senhor. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Pessoas que são usadas para orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Mas a glória é do Pai. Quem faz a obra é o Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então quem vai operar essa transformação é o Espírito Santo. Mas eu e você somos o canal, aqueles que vão levar a palavra de Deus. Amém? Somos povos de Deus. Alcançamos a misericórdia de Deus, não por nossos méritos ou esforços, mas porque Deus é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então nós alcançamos essa misericórdia, nós alcançamos esse favor de Deus, não pelos nossos méritos, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós damos o dízimo, ou não porque nós devolvemos o dízimo, não porque nós damos uma oferta, não porque nós fazemos a obra missionária, não porque nós abençoamos as pessoas, não, é pela graça do Senhor. Amém? As obras que você faz é porque você é salvo. Quem é salvo no Senhor entende que foi salvo, entende que foi sustentado pelo Senhor e Ele quer abençoar os outros. Então aquilo que você faz para as outras pessoas é para a glória do Pai. Então nós alcançamos a misericórdia de Deus não por nossos méritos ou esforços, mas porque Deus é bom. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez por mim. Amém? A salvação ela é um presente, é uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Através do seu sangue que foi derramado na cruz, nós temos esse direito à salvação. Então, só para a gente frisar bem aqui, nós somos primeiramente um sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos uma geração eleita. Nós somos filhos da luz. Nós somos povo de Deus para proclamar o Evangelho do Reino às pessoas. Amém? Então nós fomos transformados para transformar. Nós fomos curados para curar outras pessoas através do Evangelho. Não pelo nosso mérito, não pelo nosso esforço, mas pelo mérito de Cristo. Por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Eu quero te convidar nessa hora a se colocar de pé, a se posicionar no nome de Jesus, como uma geração eleita, como alguém que recebeu um favor da parte do Senhor. Te convido nesta hora a se posicionar. Bendito seja Deus. A palavra do Senhor nessa noite nos diz que nós somos propriedades do Senhor. E como propriedade, todo dono tem direito de fazer, de trabalhar no tempo dele e da maneira dele.